Eu não falo glória a Deus. Eu falo glória a Deus. Do sul. Mas está valendo, não está? Gente, eu me sinto em casa nessa casa. Já é, eu acho que a terceira vez que eu estou aqui. E pela graça de Deus, o Senhor me permitiu estar aqui hoje para um propósito específico, para um tempo como esse. Eu queria que você pudesse levantar as suas mãos mais alto que você puder. Isso. Mas sabe, quando você vai se render, é assim. Você vai fazer isso agora. E você vai dizer para o seu Deus assim: Senhor, eu me rendo. Isso, fala do seu jeitinho. Eu me rendo, Deus. Eu quero que o controle da minha vida caia das minhas mãos agora. Eu não estou armada contra o teu espírito. Meu coração não está endurecido. Senhor, na verdade, o meu coração já está arado. Através das circunstâncias que eu tenho vivido, o meu coração está ferido como uma terra arada. Pronto para receber as tuas sementes, as sementes da palavra de Deus. Eu não lutarei contra o teu espírito, mas nessa noite eu me rendo a ti, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia! Glória a Deus. Eu sou Viviane Martinello, para quem não me conhece, moro em Criciúma, Santa Catarina, e sou esposa do Telmo, mãe da Vitória e da Isabela. E quando eu vi, esse tema tão maravilhoso, a pastora Mari me enviou um áudio essa semana sobre revolucionárias. Eu queria mostrar para vocês o lugar de maior revolução da minha vida. Tem a foto aí? Tá pronto? Esse é o meu lugar de revolução. Nesse lugar eu aprendi a ser esposa. Eu aprendi a ser mãe. Esse é o lugar que me lapida todos os dias. E eu digo de verdade, eu só estou aqui porque o Senhor me chamou. Porque a minha vontade é estar lá naquele abraço. Com a pequenininha que está ultimamente chamando pela minha presença. Mas eu creio que toda revolucionária vai ter que encarar a renúncia para conseguir viver o propósito de Deus para a vida dela. Ela vai ter que viver entregando. E deixa eu falar uma coisa para você. Também tem aqui pessoas muito especiais para mim. Estou com a minha amiga Gisele, que está aqui. A Angel, uma amiga minha na Inglaterra, vai ministrar aqui amanhã, vai ser uma bênção. E eu tenho também as alunas da Casa de Isabel. Estão aqui? Aí você pensa, o que é esse Casa de Isabel? Que elas estão até com a camiseta, né? Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, Deus falou comigo. Eu estava numa conferência. Quero dizer para você, fique atenta. Escute o que eu vou falar. Fique atenta. Porque eu já recebi em muita conferência, direções. Sabe, conferências marcam tempo de transições. Escute isso. Conferência fala de conferir. É como nós mulheres estamos unidas aqui, conferindo aquilo que o Espírito tem falado para a igreja. Para as mulheres. Então Deus entrega algo para uma, entrega algo para outra. Você vai ver que as palavras são amarradas. O próprio Espírito vai ministrando, construindo. Porque Ele vai sinalizar uma nova transição. Quando o povo estava no deserto e eles se movimentavam em tendas. Não dava tempo para construir nada. Era armar a tenda, conferir e seguir a nuvem. Eu digo que essas paradas são as conferências. É aquele lugar que você para tomar aquele copo de água bem gelada. Para te dar força outra vez. Que Deus abre um banquete na sua frente, que você está com tanta fome dele. Mas Ele te prepara e te leva para um tempo de transição. E há 3 anos atrás eu estava numa conferência. E o Senhor falou assim comigo: filha, eu quero que você levante o Casa de Isabel pelo Brasil e as nações.
E eu falei, meu Deus, o que é isso? E o Senhor falou assim comigo: filha, as pastoras, as mulheres que são líderes dentro da igreja, as mães, mulheres que têm liderança, que têm um chamado, elas estão se sentindo sozinhas. Quem aqui ministra e está no ministério sabe o quão solitário o ministério pode ser. E aí Deus falou assim comigo: filha, elas são como Maria. Elas já receberam a promessa, a palavra profética, mas agora elas precisam de uma Isabel para ajudar elas a gerar o chamado, uma mulher adiantada no processo. Vocês lembram que o anjo aparece a Maria, entrega a profecia e diz assim: ó, a tua prima, a tua parenta Isabel está grávida do 6º mês. E Deus falou assim comigo: a Isabel é uma mulher improvável, mais velha, útero, estéril, grávida, escondida dentro de casa. Esse tipo de mulher vai lapidar as Marias. E aí nasceu Casa de Isabel e eu chorei, porque eu não queria que fosse uma plataforma online, eu queria que fosse pessoal. Eu tenho muita dificuldade com o virtual. E então eu programei em Florianópolis o primeiro retiro chamado Casa de Isabel para pastoras, líderes e fominhas. Sabe por quê? Porque eu queria jogar a rede para aquelas que não têm título, mas têm chamado. Porque às vezes tem título, mas não tem chamado. E aí tudo certo, chega o quê? A pandemia. Cancela o hotel. E a equipe de mídias que me acompanha na igreja falou: Vivi, chegou a hora de nascer o curso. E eu fui contra o curso várias vezes. Eu falei: é mais um do mesmo, eu não quero isso, não concordo e tal. E assim nasceu a plataforma. Eu falei: então tem que ser muito pessoal. Então eu tenho que dar aula todos os dias. Então tem que ter uma live semanal. Eu quero me sentir próxima delas. E graças a Deus, nós somos uma grande família. Pelo Brasil e pelas nações. A primeira turma, tem alguém da primeira turma aqui? Está chegando, né? No último módulo agora. Nós vamos para uma próxima fase. Então, se você tem vontade de participar, eu tenho uma notícia boa para você. Eu não estou abrindo a todo momento Casa de Isabel, porque eu cuido para que cada turma tenha uma identidade e seja realmente cuidada. Elas sabem disso. Mas agora na conferência de mulheres eu tomei uma decisão, falei, orei, meu marido abençoou e nós vamos abrir a 4ª turma do Casa de Isabel. Então, se você quiser participar, você vai entrar no www.casadeisabel.com.br. Coloque o seu nome numa lista de espera, que na hora que abrir a porta, você vai ser uma das primeiras a entrar. E eu te espero lá em nome de Jesus, amém? Gente, palavra de hoje que o Senhor colocou no meu coração, é uma palavra que tem queimado entre as minhas idas e vindas. Esses meses têm sido dias difíceis para mim, quem me acompanha sabe disso. Eu cuido muito para não viajar mais de 2 finais de semana por mês, porque eu não gosto de deixar minhas filhas muito sozinhas. Não adianta eu querer abençoar as mulheres do Brasil e perder minhas filhas e perder a minha casa. Então eu viajava só 2 vezes por mês para estar em casa. E agora a agenda ficou apertada porque são agendas de 2020 com agendas de início de 21. E eu, para conseguir assim dar conta de tudo e não deixar ninguém na mão, eu estou honrando todas elas. Então eu estou viajando desde agosto todos os finais de semana. Semana passada eu estava em Fortaleza. E na semana passada eu tive uma experiência muito difícil. A Isabela tem 6 anos, a minha filha. Ela olhou para mim e falou chorando: mãe, tu vai viajar? Ela viu eu arrumando a mala, eu falei: vou, filha. Ela falou assim: ó, mãe, não faz isso comigo. Chorando. Gente, me despedaçou do início, de cima a baixo. Eu saí de casa tentando contornar e ela chorando, chorando muito. Eu não quero que você viaje, eu não quero que você viaje. Ela chegou a falar assim: ó, você é a minha segurança. Eu falei: meu Deus, como é que eu viajo? Eu fui. Quando chegou na BR, na metade do caminho para o aeroporto, eu parei o carro, comecei a chorar, não dei conta. E pedi para o meu marido, liguei para a Karina, que é a minha filha adotiva do coração, que me ajuda com as meninas. Eu falei assim: bate na porta do quarto dele, era 2 da manhã. Bate, ele vai se assustar, mas chama ele que eu preciso da autorização dele para voltar para casa. Aí ela bateu, ele acordou assustado, daí ele me ligou, falou: o que foi, amor, o que aconteceu? Tu bateu o carro? Eu falei: não bati o carro. Mas eu estou desesperada, eu quero voltar para casa.
E ele falou assim para mim: amor, ele disse assim, o Senhor te deu um chamado, não te deu? Eu falei: deu. Tu sabia que ia sofrer, ia doer, não ia? Eu falei: sabia. Ele assim: vai chorando, semeia com lágrimas. Eu vou ficar aqui em casa com elas, eu vou cuidar delas, ele falou. Semeia com lágrimas. Porque a palavra diz que você vai voltar com os feixes de trigo no teu braço. E aí eu cheguei em casa depois, conversei com a Isabela, nós conversamos e eu tomei uma decisão de viajar bem menos agora, bem menos, de ficar mais em casa, porque eu não quero, como eu falei, estar nas conferências ministrando a mulheres e perder as mulheres mais importantes da minha vida, que são as minhas filhas. Eu preciso estar nesse lugar de mãe, entende? Então, às vezes para você ser uma revolucionária, escute o que eu vou dizer. Às vezes não é o que você fala que vai revolucionar, é o que você não fala. Às vezes o que vai revolucionar, sabe o que é? É o seu silêncio. A maior revolução que acontece, como a Moana falou, é aquela que é dentro. É dentro. Não adianta a gente querer viver algo fora de nós. Eu sempre falo, primeiro em mim, depois através de mim. Eu hoje ministro aqui com vocês, mas a verdade é que eu não ministro só a palavra que eu estou falando, a minha vida ministra. Quem eu sou ministra. Eu sou uma mulher que... Eu tenho um casamento restaurado, né? Deus restaurou o casamento do meu marido, nosso. Nós ficamos separados por 4 meses. Tem o meu testemunho no YouTube, se você um dia quiser ouvir. Eu conto lá como foi. Mas Deus restaurou o nosso casamento. Às vezes nós estamos lá na igreja. Eu não estou falando nada de casamento. Nada sobre isso na reunião de mulheres. Ou num culto de domingo. E você não tem noção da quantidade de casamentos restaurados dentro da igreja. Ao ponto de estarem divorciados no papel, com outros relacionamentos, e os dois se encontrarem dentro da igreja. Se olharem e dizer assim: eu preciso voltar. Então, escute o que eu vou falar. A unção que Deus vai derramar dentro de você, ela vai vir para fora. Você não precisa de um microfone, de um púlpito, de um ministério, escute, para causar uma revolução aonde você está. Hoje eu estava falando com um rapaz que está me ajudando numas artes. Ele é de Brasília e por coincidência hoje ele está aqui no Rio de Janeiro. Eu fui conversar com ele um assunto, porque semana que vem nós temos a conferência de mulheres Abapai, e eu estou aqui já degustando, né, o que vai ser a nossa conferência. E eu estava conversando com ele, eu falei assim, eu quero a arte da programação, preciso falar de horários e tudo. E nós começamos a conversar, e de repente, a nossa conversa, ele falou assim para mim: depois que passar a conferência, quero te contar do nosso projeto. Ele está, junto com uma equipe em Brasília, construindo a primeira Bíblia para surdos, na linguagem dos sinais. E ele está numa equipe, você imagina como que vai ser isso, né? E eles estão nesse projeto e vai ser muito lindo isso. E ele assim: eu quero muito te contar esse projeto. E eu falei: uau, que coisa maravilhosa. E aí ele me disse uma frase que eu entendi tudo. Ele disse assim: o meu filho é surdo. Quando Deus te dá uma luta, Ele te dá um chamado. Quando Deus te dá uma dificuldade, Ele te dá um propósito. Ele te enche de unção. E eu vou repetir o que eu sempre falo: o lugar que você foi mais ferida vai ser o lugar que Deus mais vai te usar para curar. Mas você diz assim: mas eu não tenho preparação, esse lugar é tão improvável. Deixa eu falar que Deus ama lugares improváveis. As maiores revoluções aconteceram com homens e mulheres que não tinham nada para oferecer, que não tinham nada de especial. E eu quero falar um pouco sobre isso. Não pense que ser uma revolucionária te colocará num lugar de destaque. Talvez a maior revolução é voltar para sua casa e amar sua família.
Não pense que falar é um ato de revolução. Muitas vezes será o seu silêncio que mudará tudo à sua volta. Eu desfrutei do fruto do silêncio quando eu e meu marido passamos por uma grande perseguição. Uma grande injustiça. Você já passou por uma perseguição, uma injustiça? É bem provável que você tenha um chamado de libertadora. Os libertadores são perseguidos, machucados. Mas Deus tem algo com os libertadores. Eles podem se esconder no deserto, uma sarça vai arder para chamar eles outra vez. O Senhor não desiste de você. E eu lembro que eu tinha vontade de me justificar. Naquela época era o Orkut. Quem aqui tinha um Orkut? É uns 40 anos já. Denunciou a idade. Você lembra que a gente mandava os recados que ninguém podia ver nos depoimentos? Aí aquelas pessoas lesas iam lá e aceitavam o depoimento, as tuas vergonhas. Meu Deus! Eu tinha vontade de pegar. Naquela época o celular não era assim tão avançado, né, gente? Era tudo pelo computador, né? Eu tinha vontade de pegar e digitar coisas. Sabe que aquela frase que você quer digitar e dizer assim no final, fica a dica? Não faça isso. Porque quando você faz isso, você tira Deus do negócio. E você fala, Deus, deixa que eu resolvo. E você não sabe resolver. Mas quando você se cala, você dá a oportunidade de Deus te justificar. Se você soubesse como é delicioso o fruto do silêncio, você não reclamaria de esperar o tanto que você está esperando. Porque o silêncio tem um fruto. E sabe qual é o maior fruto do silêncio? O estabelecimento. Deus, ele não vai discutir com ninguém. Escute o que eu vou falar para você. Deus não vai te justificar falando. Ele vai te justificar fazendo na sua vida. Deus não perde tempo com isso. Ele simplesmente, o que Ele falou sobre você vai se cumprir. Se Ele te chamou para ser uma libertadora, se prepare. Muitas pessoas com cadeias vão aparecer na sua frente. Ser uma revolucionária também não é ser uma copiadora. Proteja a sua essência. Assim, você vai estar protegendo o seu chamado e o seu destino. Amei o que a Elaine falou. A única de saia. Eu sou única. Quantas vezes que vai? Por que eu não se encaixar às vezes é um presente. Escute o que eu vou falar para você. Não se encaixar às vezes é um presente. Se José tivesse encaixado perfeitamente com os irmãos, ele não teria vivido o que Deus tinha para a vida dele. Ele precisou, escute, ele precisou ser desprezado, rejeitado, ridicularizado para viver o que Deus tinha para ele. E ainda não cantou sabor de mel. Porque os homens e as mulheres que Deus tem construído, eles não têm no coração vingança, ou eles não chamam esse lugar aqui, de aprovação, porque esse lugar aqui não aprova ninguém. O que aprova você é lá na sua casa, o seu caráter, como você paga as suas contas, se você fala mal dos outros ou não fala. Quem é você nas costas das pessoas que você ama? Quem é você nas redes sociais? Você fica de conversinha com um homem que não é o seu marido? Você é carente, tem problemas no seu casamento, em vez de curar com o Senhor, vai para a conversa boba que você sabe que vai te levar para a perdição. Quantas mulheres traíram seus maridos virtualmente? Nós gostamos de apontar os homens, mas tem uma estatística forte de mulheres na pornografia, em relacionamentos virtuais. Eu tomei uma decisão, sabe? Alguns maridos mandam mensagem para o meu direct. Hoje eu não consigo mais dar conta do meu direct, mas às vezes, quando estou no aeroporto, quando eu estou assim de boa, eu vou lá dar uma olhada. É por isso que algumas de vocês eu respondo ainda, porque eu faço questão, mas não dá. Alguns homens me mandam mensagens: pastora, estou com um problema com a minha esposa faz casa de Isabel.
Pastora, a senhora pode fazer uma aula sobre esse tema aqui? Ou, pastora, quero te agradecer. Meu casamento mudou, minha vida mudou. A nossa família está transformada. Gente, lá na igreja outro dia eu ri demais. Um homem chegou e falou assim para mim: posso te dar um abraço? Eu falei, pode, aquele abraço assim, né? Porque homem tu não abraça de frente, gente. Escute o que eu vou falar. Homem que não é o seu marido, você não abraça de frente, não. Amém? Você dá aquele abraço bobinho de lado, assim, ó. E bota o teu corpo bem longe, assim, ó. Daí eu dei aquele abraço nele, meio assim, né? Não conheço ainda. Ele falou, quero te agradecer. Eu não era crente não, ele falou. Mas também essa mulher aqui, ela não é mais a mulher que eu casei. Ela é outra pessoa. Eu estou apaixonado por essa mulher. Aí ele assim, eu sempre queria que ela cozinhasse. Eu tenho minhas comidas favoritas, ela nunca gostou de cozinhar. Ela está na cozinha fazendo a minha comida preferida e ainda faz o meu prato. Eu falei, onde é que é essa igreja que eu quero ir para lá também? Gente, é sério, há 6 meses convertido. Ela falou assim para mim, eu sem uma palavra, simplesmente, aquilo que estava dentro de mim começou a vir para fora. Ele estava no sofá, eu levava um cafezinho quentinho para ele. No começo ele disse que ele olhava assim, ó, estranho, ela está querendo me matar. Porque ela disse que ela sempre vinha com cobrança. Ela falou assim, ó, eu era um saco sem fundo de carência. Ele podia fazer o que quisesse. Eu sempre me sentia rejeitada por ele. Mas eu descobri que a rejeição não estava nele, estava em mim. Era uma raiz que precisava ser arrancada. Mas quando esses homens me procuram, você pensa que eu vou lá e digo assim, ó, olá, que bênção, glória a Deus. Eu não respondo, eu excluo a mensagem. Sabe por quê? Porque se eu digo assim, glória a Deus, que bênção, ele vai um dia pegar uma foto minha e dizer assim, nossa, que bonita. Aí um dia esse marido e essa esposa entram numa briga. Ela pega o celular dele e começa a ver ele mandando mensagem para quem? Pastor Viviane Martinello? Se proteja. Meu marido a mesma coisa. Outro dia uma mulher, posso conversar contigo? Excluir. Lá na igreja nós estabelecemos algo. Eu discipulo as mulheres e converso com as mulheres, o meu marido os homens. Nós precisamos nos proteger. Escute o que eu vou falar para você. Sabe por que a gente vê tanta falta de caráter? Eu vou dizer, a espada é o dom que Deus te deu, mas o escudo é o caráter. Eu já falei aqui em 2019, o dom, ele é a folha da árvore, que é cura e remédio, mas o fruto você devolve para Deus. O fruto é o seu caráter. O fruto é quem você é. E hoje nós vemos um desequilíbrio entre fruto e folha, entre caráter e dom. A igreja de Corinto era uma igreja muito nos dons, mas ela tinha pouco caráter. E eu vou falar um pouco hoje sobre emancipação espiritual, sobre esse processo, porque não existe uma revolucionária de fralda e bico na boca. Amadureça. Não existe. Para começar, se tem que pisar em ovos contigo, porque tudo tu fica chateada e ferida, Deus vai dizer assim, fica aqui até tu amadurecer. Tem guerras que é só para os fortes. E não é o forte na força dele, não. É aquela que mesmo sendo fraca diz assim, eu não vou fugir. E eu queria desenhar esse plano contigo. Eu queria que você abrisse em Josué 1. Está preparada para tirar o bico? Esses dias lá na igreja, uma pessoa assim para mim, bem assim, sabe quando aquela pessoa está com a cara amarrada? Há um tempo, mas eu nem percebi, porque a minha vida está tão corrida que não tinha percebido a cara amarrada dela. Daí ela viu que eu não percebi a cara amarrada, ela assim, pastora, hoje preciso de uma conversa contigo após o culto urgente. E eu falei, tá, não, vamos sim, porque eu saio de lá meia-noite, mas eu atendo todo mundo, gente. A pastora Mari
foi lá, ela viu. Ela me fez uma pergunta assim, a Mari, isso aqui assim tu faz sempre? Aí eu assim faço. Até quando? Até quando eu conseguir. Quando eu não consegui, mas até quando eu conseguir eu vou ficar. E ela me esperou, e eu falei, o que foi? E ela disse assim, eu estou muito triste com essa igreja, eu estou muito triste. Daí eu falei, mas o que aconteceu? Ela assim, então, que nós temos lá acho que uns 10 grupos de louvor, que revezam nos cultos de domingo. Eu fiz a audição para participar de um grupo e eu não fui chamada. E a fulana fez a audição na minha frente e foi chamada. Daí eu falei, tá, e aí? E aí por que eu não fui chamada? Daí eu assim, te deram uma senha? Ela falou, não, porque não tem senha. Sabe quem é que chama? É Deus. Se Deus não abriu a porta para te estar lá, é porque tu quer muito estar lá. Quando a gente quer muito uma coisa, Deus fecha a porta. Porque Deus não vai dividir o teu coração com ninguém. O teu coração é dele. Se você ama as plataformas vão fugir de você. Aí ela assim, ó, sério? Porque eu imaginei que quando eu viesse falar para ti, aí eu falei, eu sei o que é que tu imaginou, que eu ia pegar o microfone igual um bico na boca de um bebê. Para de chorar, canta. Eu falei, não, amadureça, cresça. A vida é mais do que ministério, a tua família, a tua casa, o evangelho. Jesus não morreu numa cruz para te botar um microfone, para você suprir carências que ninguém me olha, ninguém me vê aqui. É por isso que é tanta doença. Eu falei para ela, filha, pega a espada, tira o bico da boca. Vamos crescer, vamos desenvolver. Eu quero te emancipar para aquilo que Deus tem para a tua vida. Josué 1 diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Naum, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, e chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não o deixarei e nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem dela, nem de um lado nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Essa é a minha ordem. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Uau! Eu vou falar algo aqui, que eu vou falar lá na conferência semana que vem, mas eu sou obrigada a liberar, porque eu não sou dessas. Você também é daquela que quando compra um presente tem que entregar? Oh meu Deus, como é difícil a gente guardar as coisas. Mas eu já recebi um sinal de Deus que é para falar. Se Ele sinalizou, amém. Nós estamos chegando num tempo que muito auxiliar vai ser levantado. Muita gente que estava escondida atrás de grandes nomes. Escute o que eu vou falar para você. Pessoas que estavam escondidas. Sabe qual foi o segredo de Josué ser escolhido? A Bíblia diz que quando Moisés entrava na tenda do encontro, a presença de Deus estava lá. Eu não sei se você já participou de um culto que a presença de Deus estava lá. Você já participou?
Meu Pai do céu. Eu já passei horas no chão, chorando. Ele estava ali e eu não queria outra coisa da minha vida. Eu não sei se você fez umas perguntas naquele momento. Deus, nem dinheiro, nem sexo, nem casamento, nem filhos, nem ministério, nem comida, nem roupa nova, nem sapato novo, nem bolsa de marca. Nada supera o que eu tenho vivido contigo. Nada. Naquele momento... E Moisés entrava nesses lugares onde a arca da presença estava lá. A Bíblia diz que Josué ia atrás dele. Só que Josué representa uma geração que nunca foi atrás do ministro. Ele foi atrás do fogo da presença. Porque a Bíblia diz que quando Moisés saía da tenda, Josué continuava lá olhando para as chamas da presença de Deus. Josué não desonrou nenhuma vez Moisés, esteve ao lado dele como amigo, ajudador, parceiro. Moisés fez Josué o seu Timóteo. Mas falou algo ao meu coração. Josué não era apaixonado por Moisés. Ele era apaixonado pela presença de Deus. E sabe quando que é a hora de levantar? Aí você pensa assim, uau, é verdade, é a hora dos auxiliar. Tem gente já olhando para sua pastora assim, ó. Escute o que eu estou falando para você. Foi na hora do luto. Você vai ler aqui, ó, depois que Moisés, o servo do Senhor, morreu. Quem é que viveu o luto nesses últimos meses, nesses últimos tempos? Olha quanto luto. O Senhor escolhe um momento de dor, de perda e de luto para entregar e para levantar os Josués. Talvez você está num tempo que está tudo assim, ó, difícil. Você não tem mais referências. Sabe que a gente está mais carente hoje de referência. Está cheio de ministro. Tem um monte de gente ministrando, mas tem pouca referência. Pessoas que a gente olha para a vida dela, a gente diz assim, meu Deus, é isso, é para esse lugar que eu vou. Porque o verdadeiro líder, ele não te manipula para você bajular ele. Ele não te obriga a vir nos cultos. O verdadeiro líder não te proíbe a ir no ministério tal. O verdadeiro líder, ele lidera pelo exemplo. Sabe quem é que está te liderando? A pessoa que hoje está te inspirando. Que você diz assim, é para aquele lugar que eu quero ir. É para aquele lugar que eu estou. Porque eu lembro da minha avó antes. Minha avó tem 89 anos, vai fazer 90 anos agora em fevereiro. E ela é uma mulher de Deus demais. Mas eu lembro uma vez a gente pegou um escândalo de um pastor há muitos anos atrás. E aí aquele pastor rapidamente já voltou a ministrar, porque aí você sabe que é assim, não sabe? Tô falando coisa errada aqui? Posso falar desses assuntos polêmicos? A minha avó falou assim, não olha para o homem, minha filha. Paulo falou, sede imitadores de Cristo, como? Ele apontou para quem? Para Ele. Sejam meus. Eu estava lendo na palavra de Deus que o Senhor colocava postes no caminho do povo de Israel. E aí perguntaram, que postes são esses? São postes de referência para guiar caminho. Sabe o que eu acredito? Que Deus tem levantado homens e mulheres na nossa nação e pelas nações afora como referências. Você já andou de carro por aí e você precisou de uma referência? Porque está tudo tão confuso. Eu não sei se você... Por exemplo, eu moro numa cidade de 240 mil habitantes. Talvez nem chegue a isso. É pequenininha, Criciúma. É 200 quilômetros de Florianópolis, da capital. Mas eu fui morar em Belo Horizonte por 2 anos. Dirigindo lá. Eu precisava de referências constantemente. Porque para mim BH era tudo igual o tempo inteiro. Quando você não conhece um lugar, é tudo igual. Escute. Toda árvore de longe parece ter frutos. Mas quando você chega perto, você tem a certeza.
E eu precisava de referências todo momento. Tá, mas é perto do quê? Tem o quê lá? Na nossa caminhada cristã, nós vamos precisar de referências. Homens que não se venderam, homens que não cobram para ministrar, eles são minhas referências. Às vezes eu sento com alguns homens de Deus que andaram pelo Brasil afora, e eles falam assim: minha filha, nunca cobre para ministrar. É uma referência. Nunca me faltou nada. Não ponha preço naquilo que tem valor imensurável. Às vezes, para você revolucionar, você vai frustrar pessoas. Você não tem noção da quantidade de pessoas que nós frustramos todos os dias. Porque de repente elas veem uma referência levantando. Ai, vamos fazer um negócio com o teu nome? Vamos fazer tal coisa com o teu nome? Para aqui, ó. Eu digo, não. Escute isso. Revolucionar e ser uma revolucionária não é ser aplaudida. A maioria dos revolucionários da nossa nação foram mortos. Eles só foram aceitos depois. João Batista foi um grande revolucionário. Ele foi pro deserto se vestir com um look que ninguém usava, com um cardápio que dava arrepios, mas ele tinha a palavra de Deus na boca dele. E todo mundo achava que a voz que ia preparar o caminho do Messias estava dentro dos palácios, mas ela estava no deserto. Era como Jesus falou: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Eu estava falando: Deus, por que tu se referiu a João Batista? O caniço tem uma coisa linda, ele é elástico, ele não quebra, o vento passa. João Batista estava assim no vento do Espírito, ele não quebrava. Ele não se ofendia com o que Deus estava fazendo na vida dele. Mas algumas de nós, Deus fala assim, ó, sai da rede social. A gente quebra na hora. Eu lembro uma vez, vou contar. Ai, Jesus, me ajuda. Uma vez, eu estava com meu cabelo muito ralo. E muito ralo, estava horrível, gente. Eu passei por uma queda muito grande de cabelo. Em 2008, acho. E naquele ano, Deus ia me triturar. Ele não ia me esmagar, Ele ia me triturar. Eu não sabia ainda. Eu estava bem felizinha assim. Glória a Deus. E o céu já afiando os moedores assim, ó. Aí, o meu cabelo já tinha melhorado. Eu botei um mega. Quando o meu cabelo ficou... Aí meu cabelo já tinha melhorado. E o cabelo já estava por aqui, mas o mega estava maior. E eu estava na minha sala orando. Deus, tudo que é falso na minha vida, o Senhor arranca, Deus. Começa a arrancar, Jesus, tudo aquilo que é falso. Aí Deus falou assim comigo: tem uma coisa. Eu falei: é o capeta agora. Tem uma coisa. Tem um crescimento falso aí, que não respeitou o processo. Pode tirar o mega. Não, meu Deus, o que vai ser de mim, Senhor? Eu sou daquelas que vai cortar a ponta do cabelo. Você não tem noção. Se eu corto um dedo, ai, tá curto. Quem é assim também? Gente, daí eu falei: não, Deus, aí tudo bem, não tem como você resistir à voz do Espírito. No outro dia eu fui lá na moça e falei: pode tirar. Ela falou: o quê? Tira e corta o que der aí. Voltei para casa, falei: misericórdia, onde que eu fui arrumar? Por que eu fui dizer tanta coisa para Deus? É aqui que eu quero entrar. Você fala coisas que você não tem noção. Você está arrumando para a sua vida. Aí você diz assim: Deus, por que isso? Filha, tu pediu, né? Igual aquela música: quebra minha vida, faça de novo. Eu quero ser
Esses dias, eu já sabendo disso, agora eu penso que eu canto, sério. A minha avó assim, faz um culto lá em casa, filha, tá tão difícil. A avó não está podendo ir para a igreja. Eu falei, vou fazer um culto. Fui lá, a avó canta aquele hino do vaso. Eu falei para minha tia, tu canta. Porque eu não vou cantar. O hino do vaso não canto não. Eu já sei o que depois vem da música. Fiquei bem quietinha, Deus me guarda, Senhor, misericórdia. Porque Ele quebra. Mas Ele quebra, e hoje eu digo para você, eu não me arrependo. Sabe de uma verdade? Isso aqui é uma cruz, né? A Mari fez uma cruz aqui. Caminhar pela cruz é difícil, mas sabe de uma coisa? Depois você vai dizer assim, ó, bendita cruz. Bendita cruz que me abraçou, que mudou a minha vida. Bendita separação. Bendita dor que eu enfrentei. Bendita perda. Ah, bendita dor profunda, porque foi ela que me amarrou a Ti, Jesus. Ela que me tornou uma pessoa melhor. Então, você é jogada do ninho na hora da perda. Se você está em processo de perda, talvez você seja uma águia que vai daqui a pouco ser jogada do ninho. E aí ele fala o seguinte, Deus, Ele começa falando para Moisés, ele é morto, para Josué, chegou a hora de você conduzir esse povo. Ele fala o seguinte, eu te dou uma liderança na tua mão. Agora eu estou falando com mulheres aqui que fogem de liderança. Até da tua casa tu foge de liderar. O cardápio do dia. O seu filho de 5 anos está mandando na tua casa. Gente, a Bela, se deixar... Outro dia nós estava cada um fazendo uma coisa. Eu fazendo uma coisa, o Thelma fazendo uma coisa, a Vitória fazendo uma coisa. E a Bela, de 6 anos, disse assim, senta todo mundo no sofá. Eu falei, vamos lá, porque às vezes é uma apresentação. Não sei se teu filho faz isso. Mas as minhas, de vez em quando, botam um óculos colorido, um vestido e começam a se apresentar. E a gente fica lá. E aí ela... Quando todo mundo estava sentado, nós sentados, falamos, fala, Bela, o que foi? Eu mando. Meu marido se levantou bem rápido. O que é, guria? Escuta aqui. Quem manda aqui é o papai. Mãe, quem é que manda aqui? Eu falei, o pai. Hã? Eu falei, é o pai que manda aqui. Aqui quem manda é o pai. Essa casa tem pai. E eu não gostei dessa brincadeira. Na hora meu marido se levantou. Escute uma coisa, as coisas são bem sutis. Outro dia, eu sempre faço, infelizmente lá em casa, bom seria se todos eles gostassem da mesma comida e do mesmo bolo. Que tribulação. Um é estrogonofe, outra é galinha com polenta e outra é lasanha. Um é bolo de chocolate, outro é bolo de banana, outro é bolo de cenoura. Aí vira uma briga, uma competição, não sei se acontece na sua casa também. Aí eu falo, hoje eu vou fazer a comida do fulano, do Beltrano. Às vezes eu faço a comida preferida do Telmo para ensinar elas a honrar o pai. Numa coisa pequena. Deus falou para Moisés, para Josué, lidere. Tem mulheres aqui que Deus tem colocado coisas na sua mão e você não tem liderado. Porque você pensa assim, eu não sou digna de ser líder. Nem eu, nem você, nunca seremos dignos de nada. Não espere ser digna. Porque você vai ficar o esqueletinho esperando. Já viu aquela fotinho? Eu esperando ser digna. Não vai acontecer. Não vai acontecer. É por isso que Ele morreu na cruz e pagou um preço alto por mim e por você. É graça. Graça é favor e merecido. É de graça. É só desfrutar da graça. Todas as vezes que a gente tenta fazer do nosso jeito, com a nossa mão, a gente perde a graça. E tem mulheres que Deus já falou para você, eu quero que você lidere isso, que você faça isso. Eu lembro quando Ele me chamou para as prostitutas. Foi muito claro para mim. O Senhor falou comigo, vai para as prostitutas. Eu quero que você ministre com elas. Eu falei, Deus, eu sou uma mulher dentro da minha casa, como que eu vou chegar para a prostituta? Eu vou dizer o que para ela? Quando eu cheguei lá,
Eu disse, Deus, eu não sei o que falar, não sei o que falar. E eu chegando e rindo, não sei o que falar, não sei o que falar, não sei o que falar. E elas lá tudo assim, ó. E eu assim, não sei o que falar, Deus. Daí eu falei, oi. Elas, oi. Casal é mais caro. Eu falei, não. Eu falei, não, não é isso. Calma. Eu falei, eu vim aqui porque eu recebi um chamado. Ah, crente. Vem falar das ímpias, que nós somos ímpias. Eu falei, não, eu vim falar que vocês são filhas. E o pai mandou eu aqui. E ali começou uma linda história dentro de um prostíbulo, mais de 5 anos. Vários fecharam, casamos prostituta de noiva. Coisa linda aconteceu lá. Porque eu obedeci aqui, ó. Chegou a hora de você conduzir. Liderar é botar uma toalha aqui e um balde nas mãos e servir. Ministério não é ser visto, é serviço. Quando você cuida. Lá na igreja agora nasceu um ministério lindo, as Noemis. Nós temos várias viúvas do Covid lá. E uma delas conseguiu se levantar. E ela começou a ajudar as outras viúvas. Falando, olha, eu venci fazendo isso, fazendo aquilo. E aí eu falei assim, olha, nasceu esse ministério. Improvável, no meio da dor. Porque uma mulher decidiu, Moisés morreu, lidere. Conduza. Deus te capacitou para você liderar e conduzir. A liderança feminina é algo lindo de ver. Só é triste de ver quando a mulher não é curada emocionalmente e quando ela não é profunda espiritualmente. É triste. Quando ela é rasa espiritualmente e doente nas emoções. Porque ela vai ferir mais do que curar. Ela vai machucar mais do que curar pessoas. Ela vai trazer mais malefícios do que benefícios. Talvez algumas pessoas estão sentadas aqui já foi ferida por uma líder imatura, machucada na sua alma. E é por isso que o Senhor chama Josué através da dor, porque gente, não tem coisa maior, mais forte para amadurecer a gente do que as dificuldades no momento de dor. Parece que amadurece a gente de uma forma tão incrível. E aí o Senhor fala assim para ele, filho, porque se você conduzir e liderar, eu vou dar um território novo para você, prometido há muito tempo. Deus está falando para você, eu tenho territórios. Você sabia que o reino de Deus ele é muito territorial. É por isso que você vai perceber assim, ó, que algumas mudanças da sua vida coincidiram com mudanças de casa, mudanças de cidade, nascimento de filho, é um portal novo. Deus é um Deus que está nos transicionando o tempo inteiro. Triste é aquele que ainda não entendeu isso. Eu falei que o Senhor falou para Moisés, para Noé, construa a arca. Ele construiu. Todo mundo riu dele. Noé em silêncio, construiu o projeto. Deus fez chover. Deus não falou nada, Deus só fez chover. Pronto, não precisa falar nada. Chove. Acontece tudo aquilo. A água baixa. A arca abre, sai os animais, sai a família. E Moisés não sabe viver nessa nova configuração. Ele sabia viver para a arca, ele não sabia viver a promessa de Deus para a vida dele. Ele toma, ele vai, planta a videira, toma um porre e ali nasce a primeira maldição para um filho. Hoje o que mais nós vemos são pessoas não entendendo, deixa a arca. Eu vou até ser bem sincera agora. Quem me conhece sabe o quão direta eu sou. Ninguém é seu dono. Não deixe ninguém ser o seu dono, porque ninguém é o seu dono. O único que pagou teu preço foi Jesus. Nenhum líder, ministro, pastor, ninguém vai morrer numa cruz por você. Ninguém. Eles não vão morrer na cruz por ti. Entende isso? Escuta o que eu vou falar. Por isso,
Quando Deus te quiser te transicionar de ministério, não tem problema, você não está pecando. Calma. Porque outro dia nós pegamos uma pessoa veio falar com a gente: eu quero sair aqui da Abapai, está muito difícil. Eu nem perguntei o que estava difícil, mas ela falou: é ruim de criar relacionamento. Que a igreja é grande, realmente, né, gente? 3 cultos no domingo. Tem gente que eu falei: ai, que saudade. Ô, pastor, eu venho no culto da manhã. E geralmente eu viajo, então de manhã eu não estou lá. Aí a pessoa vai falar: ai, tá difícil. E aí eu achei uma igreja bem pequenininha, que é a minha cara. Nós fomos: ai, que bom. Ela regalou um olhão, porque ela estava preparada. Aí meu marido disse: não, vem cá, deixa eu te agradecer por tudo que tu fez pela gente, vamos orar. Aí oramos por ela, abençoamos. Deus, leva ela para esse lugar. Acabou a oração, pastor, eu não quero mais ir não, pastor. Porque o que segura a ovelha não é cerca, é pasto. É ser de verdade. Não é cerca. E às vezes Deus precisa transicionar a gente. Aí você diz: mas aquela arca me casou, fez tudo. Pois é, mas a arca agora ficou. E agora é uma promessa nova, um tempo novo, uma terra nova. Seja livre nessa noite em nome de Jesus. Seja livre nessa noite em nome de Jesus. Seja livre. Vamos lá. E aí ele começa a desenhar a terra e falar. Só que Deus fala para ele: olha, Moisés, olha, Josué, eu não te deixarei e não te abandonarei. Como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Como é bom quando Deus estabelece um padrão para a gente através de um líder maduro e sadio. Como é bom quando Deus coloca um Moisés do nosso lado. E Deus vai dizer assim para ele: sabe o que eu fiz com Moisés? Josué admirava Moisés. Da mesma forma, eu vou estar com você. Da mesma forma, eu vou estar com você. E ele diz assim: seja forte e corajoso. Eu acho que Deus falou isso para ele. Eu acho não, tenho certeza. Porque ia dar muito medo. Você imagina, Moisés morre, aquele povo reclamão. É por isso que eu digo que milagre não transforma a vida de ninguém. Porque o povo que viu mais milagre na terra teve que morrer no deserto para uma nova geração se levantar. O milagre aponta para Deus, mas o que vai fazer diferença na sua vida é se você caminha com Deus. Não é os apontamentos para Ele, mas se você caminha perto dEle. E aí Deus fala assim: filho, eu sei que está dando medo, mas olha só, seja forte e corajoso. Você já olhou para o seu filho no primeiro dia de aula, quando ele era bem pequenininho? Lembra como é difícil? Ele está cheio de medos. Eu lembro que eu me ajoelhava na sala, a gente tranca o nosso choro, né? E eu sempre falei para minhas filhas: seja forte e corajosa. Deus é contigo. A Bela sabe, se eu não faço por presencial, eu faço quando eu estou viajando por vídeo. Eu sempre digo: Deus vai te abençoar o teu cognitivo, a tua inteligência, os teus relacionamentos dentro da escola, Deus vai cuidar. Deus fez a mesma coisa com Josué: filho, eu estou te dando uma missão bem difícil, mas deixa eu te falar uma coisa, eu estou contigo. E tem mais uma: seja forte e corajoso. E ele dá algumas instruções tão fortes. Olha o que ele fala. Lá no 7 ele reafirma: seja somente. O que fala de somente? Só. Quando eu digo somente, somente. Somente no grego é só uma coisa, somente. Só isso. Seja somente forte, e aí ele botou aqui, ó, e muito corajoso. Ô, gente, a coragem ela vem da onde? Da ausência do medo? Quando você diz assim, ó, que corajosa, é porque ela enfrentou algo. Não é mesmo? O covarde foge. Mas quando a coragem se manifesta no meio do medo. E ele diz assim, ó, tenha cuidado, Josué, de cumprir toda a lei que o meu servo ordenou. O Senhor falou assim, filho, tem princípios imutáveis que você não pode abandonar. E é aí que muitas de nós erramos e caímos. Princípios não são negociáveis. Princípios são imutáveis.
Eu vou dar um exemplo. Já viram o princípio, a lei da gravidade? Princípios são leis, já viu? Tudo que a gente vai fazer o quê? Vai ser atraído para o chão. Não tem como, vai cair. Em nome de Jesus agora, em nome de Jesus. Vai ficar flutuando, não vai. Porque é uma lei. Se uma pessoa vai, prédio mais alto aqui no Rio de Janeiro, querer se jogar, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer, porque ela está quebrando uma lei natural. Mas se eu estou lá no meu trocador de fralda, com a minha bebezinha de 6 meses, quando eles começam a virar, e eu estou trocando a fralda dela, e é daquele jeito, quando eles fazem até aqui na nuca. Já aconteceu contigo? Primeira vez que eu vim para a igreja, quando eu olhei, meu Deus. E aí você está lá no trocador, mas você esqueceu o lenço umedecido em cima da cama. Eu tenho certeza que já aconteceu contigo também isso. E você fica naquela, meu Deus, é só um pouquinho. Não é? Ai, vai dar tempo, mas ele está se virando. Se aquele bebê, numa distração da mãe, ele vira para cair, escute, a lei da gravidade vai pegar ele bem devagarzinho e vai levar ele até o chão. E deu? Porque ele não entende a lei? Vai fazer isso? Mesmo essa criança não entendendo nada, esse bebê, sobre lei de gravidade, na quebra dessa lei ele vai ser atingido por ela. Tanto o adulto que se joga, como o bebezinho. Essa é uma lei natural da vida. Quando você quebra, a lei te quebra. Quando você quebra o princípio te quebra depois. Você imagina as leis espirituais. Se isso aqui é perecível, se isso aqui é fraco, a Bíblia diz que tem algo muito maior no espírito. Imagina as leis espirituais que nós quebramos. Quer ver um exemplo? A lei da honra. Quantas de nós estão vivendo uma vida financeira desgraçada? Você tem tudo para dar certo, mas não dá. Todo negócio que você abre, fale. A coisa está indo bem, você bota a mão, cai. Ninguém entende, você não vende nada. Você não, parece assim, não põe a mão. Ninguém sabe. Mas se olhar para o passado, com 15 anos pulava a janela para sair sozinha. Mentia, escondia, desonrava pai e mãe. Outro dia uma moça assim para mim, não é possível, há 7 anos tento vender a minha casa. Falei, tá aí, a minha casa é boa, eu não entendo. Ela foi morar para a Europa, ela voltou e disse assim, olha, eu não sei mais o que eu faço. Botei todos os corretores da cidade, nós sentamos e ela falou, quero orar, tem uma maldição. Na hora Deus falou assim para mim, pergunta dos pais dela. E eu falei assim, e os teus pais? Ai, não fala que eu odeio eles. Falei, Naquele dia eu pude entender, gente, os pais dela estavam na Europa, ela fez uma ligação de vídeo para os pais, pedindo perdão. Isso era uma terça-feira. Na quarta-feira, 8 da manhã, o corretor liga, vendi a tua casa. Às vezes eu e você, mesmo sem entender, quebramos princípios. E é por isso que quando eu me converti de verdade, lá no dia 28 de agosto de 2002, porque eu sou cristã desde pequena, meus avós eram pastores, mas eu tive que tomar uma decisão. A primeira coisa que Deus falou comigo foi, pede perdão para o teu pai e para a tua mãe. Eu não sabia de nada, mas Deus estava me ensinando a consertar os princípios que eu mesma havia quebrado. Às vezes nós estamos mortos espiritualmente porque nós quebramos princípios importantíssimos. E não adianta levantar a mão e dizer assim, e não vai em nome de Jesus, porque é lei. É lei. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias, escute isso, sejam felizes e longos nessa terra. A maioria dos jovens que morreram em desobediência, em briga, em coisa dos pais. Maioria. Você vai ver outros princípios valiosíssimos. O princípio que eu acho lindo, gente, é da primícia.
Nós temos um irmão no nosso meio lá que eles eram muito pobres, muito pobres, muito pobres. Gente, isso aqui não é uma reunião de prosperidade. Mas Deus está me impulsionando a falar e eu preciso falar. Eles eram muito pobres. E aí Deus falou assim com ele: filho, eu posso te abençoar, mas eu quero que você comece a caminhar comigo no a mais. Eu não vou dizer aqui que Deus, né? Porque eu não quero influenciar ninguém nessa área. Tem que ser Deus falar para você. E ele fez um voto secreto com Deus e ele começou. Hoje, ele é uma das pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço lá na nossa cidade. E ele continua com o mesmo voto com o Senhor. Você percebe leis que nós quebramos e depois nós queremos com o nosso misticismo evangélico resolver as coisas. Não dá para resolver. Deus está falando assim para você: eu quero te amadurecer. Eu quero consertar a tua vida, os teus princípios quebrados, princípios de honra. Às vezes tem mulher vindo para mim assim: ai pastora, meu filho está tão desobediente. Eu pergunto: como é que tu está com o teu marido? Como é que é a relação de vocês dois? Porque quando há desavença no casal, quando o casal não se encaixa, eu digo para você, os filhos vão ser dizimados. Eles passam por dores emocionais gigantes. E Deus está falando assim para você: não esqueça das leis. Não esqueça dos princípios. Não esqueça. Cumpra os princípios para viver promessas de Deus. Porque Ele diz aqui, ó: não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Uau! Se fala de sucesso muito, mas ser bem-sucedido em tudo é ser bem-sucedido como esposa, ser bem-sucedida como mãe, ser bem-sucedida como ministra, ser bem-sucedida como mulher, é ser bem-sucedida em tudo que você fizer. Para terminar, diz assim, e ele fala algo que eu acho muito lindo: relembre continuamente os termos desse livro, medite nele de dia e de noite. Por que isso? Por que meditar de dia e de noite? Porque novamente esse versículo, a gente vai ver Salmo, que eu amo. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos escarnecedores, dos zombadores. Pelo contrário, ele tem prazer. Quem é que já leu a Bíblia e diz: ai meu Deus, pede para Deus me dar prazer nas tuas escrituras. Antes ele tem prazer na lei do Senhor, e nela ele medita domingo à noite, é isso? De dia e de noite. Ele é como, agora o resultado, ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo, suas folhas nunca murcham. Quer dizer, seu ministério, seus dons, seu chamado nunca vai murchar. E ele prospera em tudo o que faz. Olha só, quando você medita na palavra de dia e de noite, a sua vida é próspera, tudo na sua vida melhora. E ele fala mais: então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Essa é a minha ordem. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, é contigo por onde você andar. Deus está falando assim para você hoje: quanto que eu posso confiar em você? Você veio para cá, revolucionários, Deus, vem. Ele armou uma arapuca para ti. Tu caiu bonitinho. Pastora Mari lá de rosinha no meio: vem, revolucionárias. Aí vocês indo para a conferência, vocês voltando da conferência. Sabe o que eu escuto?
poderoso exército marchando de mulheres. É isso que eu escuto. Deus não está chamando meninas, mas mulheres. Você tem passado por rejeições porque o Senhor quer te amadurecer rápido. Vence essa prova, porque a prova que tu reprova, tu faz de novo. Já ficou do lado do teu filho com vontade de assinalar as coisas? Principalmente na online, né? Dá vontade de fazer. Amadureça. Deixa o evangelho transformar de dentro para fora. Hoje você vai dizer assim para Deus: Deus, eu quero mudar. Nem que para isso, Deus, eu sei, o Senhor vai dar uma mais esmagadinha. Eu peguei o telefone essa semana passada, sabe o que eu fiz? Peguei o telefone e falei assim: pastora, me perdoa, mas tal dia eu não vou poder estar na tua igreja mais. Eu tive um sonho que eu estava na frente de uma praia e eu olhava para o mar indo e voltando. Indo e voltando. E várias pessoas estavam dentro do mar, fora do mar, e uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: por que você está 2 horas parada, olhando o mar ir e voltar no sonho? E eu respondi para ela: porque eu preciso aprender com o mar, a quando eu preciso avançar e quando eu preciso recuar. Alguns recuos são avanços. Algumas revoluções são silenciosas, mas elas têm um poder de transformação incrível. Eu falei para a pastora: pastora, eu não vou mais, me perdoa. Deus vai cuidar do teu evento, mas eu preciso voltar para minha casa. Por isso que ele falou para Josué: relembre. Tem coisas que você vai ter que parar e pensar: eu estou obedecendo? Não estou, já está indo para outro lugar. Eu estou relembrando. Sabe o que eu quero que você faça hoje, quando você chegar em casa? Relembre as palavras proféticas que Deus derramou sobre a sua vida. Você já esqueceu. Você já está indo para outro lugar que Deus não te chamou. Você está sendo envolvida pelo meio. Você sabe quem você é. Deus já falou para que Ele te chamou. Ele está falando assim: ei, Josué, relembra. Anota. Porque eu vou dizer para você, Ele é fiel para cumprir toda a promessa dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Talvez, eu achei interessante quando falaram: tem 100 anos, não tem ninguém. Já parou para pensar que daqui a alguns anos nós não vamos estar aqui? Talvez, eu vou botar 50 anos, nós não vamos mais estar aqui. E aí, os nossos filhos vão dizer assim: a minha avó, ela ia nas conferências. Tinha um grande movimento de mulheres naquela época, um grande avivamento de mulheres, e a minha avó participou desse movimento. É por isso que eu estou aqui. Você não tem noção do que Deus pode fazer através da sua vida, na sua geração. Eu queria que você ficasse de pé. Talvez você está com a vida quebrada porque você quebrou princípios. Você saiu da casa dos seus pais deixando feridas. Você mentiu para os teus pais. A ferida entre pais e filhos. Você tem uma revolta no seu coração contra a sua família. E isso é ruim. Mulheres aqui que têm dificuldade de perdoar, dificuldade de resolver perrengue, dificuldade. O Senhor quer te ajudar nessa noite a você liberar perdão. Eu vejo isso claramente aqui. É dia de conserto. A conferência ainda vai continuar. Mas sabe, Deus, para encher, Ele vai precisar consertar o vaso. Ele vai precisar parar as rachaduras. Eu estava ouvindo falar de uma definição sobre ser de verdade. Sabe, é como um vaso que não esconde as rachaduras restauradas. Não esconda as rachaduras de restauração na sua vida, mas expõe aquelas que estão fazendo você perder vida. Graça de Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pelos Josués que estão aqui. Mulheres que Deus vai levantar para essa hora.
Queria que você viesse aqui, eu quero orar com você. Hoje é um dia, sabe do que? De envio, de chamado. Se Deus tem colocado isso no teu coração, queria que você viesse, eu quero orar por você. Você tem pendências para resolver com Deus, a sua família. Será que você pode dizer assim para Deus: Deus, eu não vou mais fugir daquilo que o Senhor tem para mim. Eu estou dizendo sim. A tua vinda para cá é tipo assim: sim, eu quero. E sabe, não sou eu que vou fazer algo sobre a sua vida, mas é o próprio Senhor que vai estar aqui agora, ministrando o teu coração. Tem muitas filhas que precisam se reconciliar com seus pais. Você já é casada, você já tem... Aí você me pergunta: mas os meus pais já morreram, como que eu faço? Você vai fazer isso agora, diante de Deus. Mas se eles são vivos, você vai reparar essas brechas agora. Ainda essa semana, chame os teus pais, peça perdão. Diga: pai, mãe, me perdoa. Me perdoa, eu errei. Começa a reparar, o Senhor está falando para você: ei, existem princípios que eu quero reparar, porque eu quero te entregar na tua mão, filho, uma espada. O Senhor está tirando o bico de muitas de vocês. Sabe, às vezes... ministério funciona como um alívio de dores emocionais. Você está falando: não, meu ministério é um lugar para mulheres verdadeiras, mulheres são cheias do meu espírito, mulheres que querem estar na frente da batalha comigo, que não pegam a espada e ferem a sua companheira, mas que sabem quem é o inimigo. O Senhor quer afiar a espada de algumas mulheres que estão aqui. Algumas... você acha que é as pessoas que fecharam as portas para você. Você está dizendo: não, porque eu não estou fluindo por causa do fulano. Você não está fluindo porque Deus não está permitindo ainda. Você precisa amadurecer. Para de culpar uma liderança, de culpar as pessoas. Quando Josué entendeu que quem jogou ele no poço não foi os irmãos, foi o próprio Senhor, ele foi curado. Você começa a culpar todo mundo. Deus está falando para você: fui eu, filha. Eu preciso te amadurecer, eu quero que você cresça. Eu olho para vocês aqui e me vem algo no meu coração, que eu não vejo a hora de vocês se levantarem. Toda conferência de mulheres a gente ora por cura, cura, cura. Mas depois da cura vem um reposicionamento. Depois da cura as mulheres se levantam. Eu não vejo a hora de Deus curar de uma vez a nossa vida, para que a gente possa ser reposicionada nele. Talvez aqui no Rio de Janeiro tem crianças, prostitutas, órfãos, esperando você liderar, esperando você dar uma voz de comando, esperando você se levantar. E você está ainda aí ao redor do seu umbigo, das suas dores, da sua falta. Deus está falando: filha, deixa eu te curar. Aí você diz assim para ele: mas eu não acredito, Deus, que o Senhor possa me usar, porque olha a minha vida, olha o meu passado. E Deus está falando para você: é bem por isso que eu estou te chamando. Sabe por quê, filha? Ninguém vai dizer assim: como ela é boa, por isso Deus escolheu ela. Eles vão dizer assim: o quê? Ela? Tem certeza que é ela? Eles vão dizer: ela foi transformada, foi uma revolução. Foi uma revolução naquela casa. Quem diria, né? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor para mim? A bondade do Senhor está aqui nessa noite. Seja cheia. Pai, essas são as tuas mulheres, Deus. Essas são as tuas mulheres. Elas estão dizendo assim: Pai, pode dar o start. Pode ligar, Deus, eu me submeto. Eu estou cansada de fugir de Ti, Jesus. Eu sei que eu preciso amadurecer, que eu preciso crescer, Deus. Eu estou no meio de um luto, de tantas coisas que eu tenho perdido. E eu achei que o Senhor estava me punindo, mas o Senhor estava me promovendo e eu não sabia. O Senhor está me enviando.
Eu estava me sentindo tão solitária sem Moisés, me sentindo abandonada. Mas o que eu não sabia é que o Senhor estava desenhando um novo tempo para mim, uma transição para a minha vida. Deus, eu quero abraçar essa transição, eu não quero mais fugir, Deus. Se essa arca abriu e cumpriu o propósito, eu quero seguir para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não vou mais dar desculpas, Pai. Eu estou dizendo sim. Eu estou dizendo sim para o teu chamado, sim. Nem que para isso o Senhor precise me esconder por um tempo. Nem que para isso eu preciso ficar feia para os outros por um tempo. Nem que para isso eu precise arrancar algumas coisas que são falsas na minha vida, que não respeitaram o crescimento. Nem que para isso eu precise, Deus, frustrar pessoas para ser de verdade, mas eu quero viver a tua verdade na minha vida. Eu não aguento mais viver de mentira. Pai, em nome de Jesus, eu peço que a tua unção venha sobre esse lugar. Deus, aquela unção que aquele dia o Senhor me pegou e o Senhor me quebrou, Deus, que o Senhor me fez, o Senhor me escondeu, o Senhor me refez outra vez, refaça outra vez. O Senhor começa a mexer nos pilares da construção dessa mulher, pilares do Evangelho. Começa a derramar o Evangelho puro, genuíno. Começa a curar, Deus, arrancar as amarraduras. As correntes começam a cair. Tem mulheres aqui que têm prisões no pensamento, não se sentem boas em nada. Tem vergonha, são tímidas, escondidas. Não tem coragem de abrir a boca para falar nada, sofrem caladas. Deus está te devolvendo a voz, mulher. Deus está te devolvendo a voz. E talvez mulheres que estão aqui, que falam, Deus está falando, eu quero que você fique calada. Porque a mesma unção que amolece a batata endurece o ovo. A unção, ela vem desenhada para cada um de nós. Não se compare nunca com ninguém. Deixa o Espírito Santo fazer aquilo que só Ele pode fazer. Mais, Deus, mais. Você está chorando, mas você está com alívio, porque você foi descoberta, parece. Alguém está falando aquilo que eu não consigo pôr em palavras, e Deus está falando, filha, eu te achei, agora eu quero te encher, deixa eu te encher, seja cheia, isso, mais, Espírito Santo, isso, mais, isso, deixa Ele te encher. Agora, homem nenhum pode fazer nada, é só o Espírito, e Ele está enchendo você. Alguns corações estão pegando fogo. É isso mesmo, você está sentindo o coração pegar fogo. Sabe por quê? Lembra dos discípulos de Emaús? Quando Jesus falava, o coração deles pegava fogo. Seja cheia, renovada no Espírito. Isso. Seja renovada. Você estava tão seca espiritualmente. Isso, mais. Ele está derramando fontes de água viva aqui nesse lugar. Cheia. Isso, Ele está sinalizando para você que Ele é contigo. Isso. Mais, Deus, enche, Deus, toca profundo, Deus. Toca no mais íntimo. Fala aquelas palavras que só o Senhor pode falar dentro do coração delas, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja cheia. Espírito Santo, tu tem liberdade nesse lugar. Seja cheia.